Graças a Deus. Meus queridos irmãos, peço que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 21, 22 e 23. No último domingo que estivemos aqui ministrando, nós falamos acerca sobre a identidade, obediência e o amor de Jesus, baseado no versículo 19 e versículo 20 do capítulo 5 do Evangelho de João. Nós estamos nessa exposição já há algum tempo e nesse capítulo, exatamente nesse capítulo, o Senhor Jesus, explicando a sua missão, depois de ser interrogado, é de suma importância que nós venhamos aprender o que Jesus quer nos ensinar. Nós falamos na última vez, na última oportunidade, a necessidade de termos uma identidade, e que essa identidade, ela deve estar entrelaçada com a identidade do nosso Cristo. Falamos acerca da obediência, que assim como o Filho foi obediente, assim nós também precisamos ser obedientes ao nosso Cristo. Falamos do amor, assim como Ele amou, nós também devemos amar. Amar o Pai, amar o seu reino, amar a sua obra, amar o seu Evangelho. Assim como Cristo viveu piedosamente, com uma vida exemplar, uma vida de sacrifício, uma vida de entrega. Assim como Jesus mostra na sua vida e prática que Ele e o Pai são um, é a mesma essência. Assim como Jesus disse na sua obediência, que Ele não faz o que Ele quer, mas somente cumprir a vontade do seu Pai. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pouco sobre a explicação de Jesus acerca da sua missão. E dentro desse texto que eu quero ler com vocês, do versículo 21, 22 e 23, que é de riquíssima valia para nós, ouvintes da palavra de Deus. Diz o texto, versículo 21: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer bem, a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Mais uma vez eu peço, curva a vossa fronte e oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, diante da Tua preciosa palavra. Ó Deus, e mais uma vez eu rogo, a Tua misericórdia, a Tua graça, que o Senhor manifeste, ó Pai, em cada coração, que cada coração, começando pelo meu, seja transformado, seja esclarecido a Tua santa e poderosa palavra. Ó Senhor, que apesar de mim, pecador e miserável que sou, eu peço mais uma vez a Tua graça. Sou dependente de Ti, Senhor, do Teu Santo Espírito, e sem Ti nada posso fazer. Ó Deus, Espírito Santo, fale fortemente, ardentemente aos corações,
ilumine a mente, ilumine o coração, para que recebam de bom grado a tua santa e bendita palavra. Esse é o meu pedido e agradecimento no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu quero falar hoje sobre a vida, o juízo e a honra de Cristo, baseado nesses 3 versículos que João descreve aqui. A primeira coisa que nós devemos ver é que ele vai escrever as 3 grandes funções que pertencem a Jesus Cristo como o Filho de Deus. Olhando aqui para o versículo 21, pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. A primeira função pertencente a Jesus como Filho de Deus, e que está escrito aqui, é que João escreve que ele é o doador da vida. O versículo 21 nos mostra que ele é o doador da vida. E João vai escrever isso em 2 sentidos, em 2 significados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O primeiro significado é que significa a vida no tempo. Significa que Jesus é aquele que dá a vida no tempo, no agora. É Ele que traz o sentido para a vida, para aqueles que desconheciam a verdadeira vida. Por que que João escreve isso? Porque nenhum homem está realmente vivo até que Jesus entre nele e até que ele entre em Jesus. E nisso você deve se recordar da videira verdadeira. Toda vara que estiver ligada em mim e não der fruto, o Pai a corta e lança no fogo. Mas toda vara que estiver ligada em mim e eu estiver ligado nele, esse dá muito fruto. Jesus quer dizer que nenhum homem então está realmente vivo até que ele entre nele, até que ele se revele a ele, até que ele verdadeiramente o liberte. Caso contrário, ele não está vivo. A Bíblia está forrada mostrando que o homem está morto em seus delitos e pecados. A condição do homem sem Cristo, sem habitação da vida, é um homem completamente morto, sem vida, sem perspectiva, sem realidades, sem verdades. E o texto diz: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também Cristo vivifica aqueles a quem quer. É Ele que dá a vida para quem Ele quer. É Ele que chama quem Ele quer. É Ele que se deixa ser revelado para quem Ele quer. Falando desta vida, é Jesus que traz a verdadeira vida. Quando descobrimos o reino da música, ou o reino da literatura, ou o reino das artes, ou das viagens, nós estamos então acostumados a dizer que nos abre um novo mundo, quando nós temos conhecimento de todas essas coisas. O que nós dizemos é que descobrimos um novo mundo, mas o fato é que o homem
em cuja vida Jesus Cristo entrou, ele descobre que sua vida verdadeiramente é algo novo. As pessoas acham que descobriram tudo e que chegaram ao ápice da vida, mas só chegarão à verdadeira vida quando Cristo os vivificar, quando Cristo os chamar da morte para a vida. Como o apóstolo Paulo disse, quando Cristo transportar das trevas para a luz, então terão condições de entender e de compreender qual é o significado da vida, e que o significado da vida é que fomos feitos e criados para glorificar a Deus. Quando temos esta vivificação em Cristo Jesus, é Ele próprio que muda, que transforma. Quando Cristo entra na vida da pessoa, quando Cristo vivifica a vida da pessoa, a vida desta pessoa é mudada. As suas relações pessoais, elas mudam. As suas concepções de trabalho, elas mudam. A sua concepção de dever e do prazer mudam. A sua relação com Deus muda. Quando Cristo mora na vida do pecador, quando o pecador vive pela libertação de Jesus Cristo, tudo na sua vida muda. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos mudar? E conhecereis a vida, a verdadeira vida, e a verdadeira vida te mudará. Mudará toda a sua concepção, mudará a sua concepção de relações, mudará a sua concepção de trabalho, mudará a sua concepção de deveres, mudará a sua concepção de prazer, mudará a sua relação com Deus. Quando Cristo habita verdadeiramente, quando a vida de Jesus Cristo está verdadeiramente na vida do ser humano, todas as coisas são mudadas, todas as coisas na vida do ser humano são transformadas. O ato e o processo da regeneração, que transforma, que muda a vida do pecador. Eu dizia hoje, na sala de catecúmeno, falando sobre regeneração, batismo e transformação de vida, que as pessoas hoje estão muito equivocadas no que se diz respeito à transformação e à conversão verdadeira, a regeneração. Tem muita gente dizendo eu sou salvo, tem muita gente dizendo eu sou de Cristo, tem muita gente dizendo eu sou de Jesus, tem muita gente dizendo eu aceitei a Jesus, mas quando você olha para a vida, você descobre que essa pessoa nunca teve um encontro com Jesus, porque você percebe que a Escritura, elas não acontecem na vida desta tal pessoa que julga ser salva. As suas relações não mudaram, as suas amizades não mudaram. E olha que eu vim do contexto do mundo, e eu não me envergonho de dizer que eu sou um ex-dependente químico, há 20 e poucos anos atrás. E eu vou dizer para você, quando Jesus me encontrou na beira do caminho, jogado, largado nas drogas, quando a sua palavra começou a penetrar em mim, Ele foi me lavando e me vivificando. E eu posso testemunhar para você que as minhas relações começaram a mudar. Eu posso testemunhar para você que a minha concepção de trabalho começou a mudar. Eu posso testemunhar para você que a minha concepção de prazer e de deveres começaram a mudar.
que a minha visão em relação a Deus começaram a mudar. Jesus está dizendo que é Ele que vivifica, é Ele que transforma, é Ele que dá vida, é Ele que traz uma nova realidade de vida para o pecador, morto em seus delitos e pecados. Irmão, conversão é mudança, conversão é transformação, conversão é vida, e vida com abundância. É impossível alguém que se converteu e que não há mudança. É impossível, porque o pecador que se arrepende e que a vida, a luz da vida, agora faz morada no seu interior, ele agora é inclinado a fazer e a cumprir, e o seu desejo, agora o seu prazer não está nas coisas do mundo. O seu prazer agora é para Deus, o seu prazer agora é servir a Deus, o seu prazer agora é obedecer a Deus. As suas relações agora são pensadas, são analisadas. Eu preciso perceber e analisar se as minhas relações agora glorificam a Deus. Eu preciso analisar se aquilo que estou fazendo, como trabalho, o meu procedimento, a minha vida, se estão glorificando a Deus. Eu preciso perceber se o prazer que eu tenho, a alegria que eu tenho, se ela está fundamentada em satisfação em Cristo Jesus. Ele muda todo o nosso interior. É por isso que João escreve que, pois assim como o Pai ressuscita, as palavras de Jesus aqui, os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E isso eu estou falando do significado da vida no tempo. Essa vivificação no tempo que vivemos agora, hoje. Essa vivificação, ela veio para nos transformar agora. Não é depois, é agora. Essa transformação é agora. Ninguém será transformado depois que estiver lá em cima. Pelo contrário, nós estamos num processo de transformação, de regeneração. Eu estou abandonando aquilo que desagrada a Deus. Eu vou sendo purificado, eu vou sendo limpado, eu vou sendo santificado. E o momento de o Senhor nos levar para a glória está nas suas mãos. Mas enquanto isso não acontece, falando de que Ele é este doador da vida, esta doação da vida, então ela nos traz esta vivificação e que nos transforma todos os aspectos das nossas vidas, tudo. É muito triste, drástico, de às vezes a gente ouve algumas notícias, algumas coisas. Por exemplo, a pessoa que se diz cristã e tem uma vida toda errada. Eu ouvi essa semana, para você ter um exemplo. Não, mas a sua condição de carro, de documentação toda errada, tudo virado, tudo errado. E essa pessoa é parada numa blitz e é obviamente que as autoridades vão recolher, porque está tudo ilegal, tudo errado, tudo errado. E você escuta que essa pessoa diz que não, eu vou fazer uma campanha e Deus vai me dar vitória. É da igreja, mas está tudo errado o carro, rebaixado, tudo ilegal. Diz que é crente, ilegal, documento atrasado, tudo errado. Mas diz que vai fazer uma campanha que Deus vai dar vitória. Que Deus vai dar vitória. É esse tipo de evangelho que a gente tem ouvido por aí. O evangelho de um Deus cambalacheiro, que o errado se torna certo, que para o errado vai dar vitória. É esse tipo de evangelho drástico que nós estamos ouvindo por aí.
A grande questão é que esta condição desta pessoa é uma condição de nunca, de uma não conversão, de uma não regeneração, de uma não realidade, de uma verdadeira vida. Se Cristo, Cristo é. Se Cristo não, Cristo é o doador da vida. E Ele dá a vida, Ele vivifica quem Ele quer. Então, automaticamente, a vivificação de Jesus, que é santa, imutável, poderosa, ela transformará a vida do pecador. O pecador que mentia, não mente mais. O pecador que enganava, não engana mais. O pecador que era desonesto, não é mais desonesto. O pecador que era injusto, não é mais injusto. Por quê? Porque Cristo habita agora nele. É Ele com Cristo e Cristo com Ele. Perceba que na videira verdadeira, Jesus diz que aquele que estiver ligado em mim e não der fruto, meu Pai corta e lança fora. Como assim, irmão Cristo? Como que isso pode acontecer? Você já parou para perguntar isso? Mas como? É simples. O joio e o trigo. É muito simples. Porque você pode estar em Jesus, você pode estar com Ele, batendo no peito: eu sou gospel, eu sou evangélico. Você pode dizer, você pode ter mais de 50 Bíblias na tua casa, você pode falar todas as línguas, mas se Cristo não estiver habitando em você, é mais um na estatística, que pensa que é, mas não é. Por quê? Porque o resultado não é um resultado de regeneração. O resultado da vida não é um resultado de transformação. A palavra de Deus não mente. Jesus não é mentiroso. E que fique gravado: o evangelho de Jesus Cristo não é mentiroso. O evangelho, quando alcança a vida do pecador, transforma a vida do pecador. Porque Cristo é o doador da vida, que muda a vida do pecador da água para o vinho. Muda. Dentro de um processo. Ele é a dor da vida, no que se diz respeito na vida e no tempo agora. Mas a vida também é recriada e redirecionada. A vida é refeita. Mas a segunda coisa é o que significa Cristo ser o doador da vida. Significa é que Ele tem o poder de dar a vida eterna. Ele não só transforma aqui, Ele não só lapida aqui, mas Ele tem o poder de te levar para a eternidade. Ele dá vida eterna. Aqui no tempo, Ele dá vida com abundância, uma vida transformada, uma vida santificada. A vida no tempo, uma vida santificada, uma vida de renúncia. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Ele nos dá vida aqui, mas Ele também dá. Significar, dizer que Ele é o doador da vida, é dizer que, também que Ele é o doador da vida eterna. Aqui também João quis dizer que depois que termina esta vida, o homem que recebeu a Cristo, o homem que se rendeu à pregação do Evangelho, aquele que ouviu a mensagem do Evangelho, o eleito de Deus, que aceitou a boa palavra de Deus, se abre então para uma vida ainda mais plena, se abre então para uma vida ainda mais maravilhosa. Enquanto que para o homem que rechaçou a Jesus Cristo, depois que terminou a sua vida, chega então a morte, que é a separação então. Mas aqui, como João está dizendo, para ele também, para nós, Jesus Cristo é aquele que dá a vida neste mundo, e Jesus Cristo é aquele que dá a vida no porvir.
Eu estava de férias e eu disse, a gente tenta desligar, mas não consegue. Esse é um problema, a gente não consegue. Mas eu estava analisando as pessoas, de que como elas vivem como que se Cristo não fosse voltar. A gente analisa muitas pessoas que vivem como que se Cristo não fosse voltar. Eu confesso para você, eu saí agora para buscar nossa irmã Isabelle com suas filhas, e eu passei numa pracinha, irmão, eu confesso a vocês, eu fiquei chocado. A sensação que eu tive era num inferninho. Aquilo me chocou. Como que as pessoas estão perdidas, mergulhadas, na certeza que Cristo não vai voltar. Vamos viver a vida. As pessoas vivem, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Elas estão vivendo assim. E eu nas minhas férias eu percebi as pessoas com seus filhos, casais, numa vida completamente desregrada, pecaminosa, e eu falando com Deus, Senhor, tem misericórdia, porque as pessoas não conseguem perceber, elas estão com a mente cauterizada, elas estão de fato com os olhos vendados, com os corações obscurecidos. Cristo é aquele então que dá vida ao pecador, aqui e agora, mas Ele é aquele também que dá vida eterna, e as pessoas não estão entendendo, estão brincando disso, estão brincando. É Ele que é o doador da vida, e as pessoas estão rejeitando isso, vivem como que se não tivessem que prestar conta a Deus. Mas Cristo continua através de nós, para pregarmos o evangelho da salvação, esse evangelho que transforma, esse Cristo que é o doador da vida. Nós temos que continuar pregando sobre esse evangelho. Ele é o doador da vida, falando da vida, do juízo e da honra de Cristo. Jesus também, se Ele é o doador da vida, Ele que transforma, é Ele que traz a realidade da vida, Ele que traz a realidade do verdadeiro prazer, da verdadeira relação, de que tudo tem que glorificar o nome de Cristo, mas Ele também é aquele que é o juiz. Olha comigo, versículo 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo, não só uma parte, uma partícula, todo o julgamento, porque Ele é o juiz. João diz que Deus deixou então todo o processo do juízo nas mãos de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vai julgar, é Jesus Cristo que é o juiz. O que quer dizer então é que o juízo de um homem depende de sua reação para com Jesus, depende de sua resposta para com Jesus. Se o homem encontrar em Jesus o totalmente digno de ser amado, e se apesar dos fracassos encontra em Jesus a pessoa a quem amar, a pessoa a quem obedecer, a pessoa a quem a adorar e seguir, então esse homem está no caminho que o levará à vida eterna, e este homem estará livre do juízo eterno, da condenação eterna, se esse homem se encontrar com Jesus, se esse homem viver, amar, obedecer, adorar, seguir, esse homem verdadeiramente será salvo. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Que não seja julgado, mas que seja absolvido, para viver, não para a vergonha eterna, mas para viver para a alegria e honra eterna. Então esse homem será levado para a vida eterna, mas se não ver em Jesus mais que um inimigo, se não encontrar em Jesus nada digno de ser amado e nem desejado, esse homem já está condenado. Porque Cristo é o doador da vida, mas Cristo também é o justo juiz. Se esse homem não encontrar em Cristo como seu único e suficiente Salvador, se esse homem não se curvar ao senhorio de Cristo, esse homem já está condenado. Por quê? Porque Jesus, ele é a pedra de toque, mediante a qual prova todos os homens. E a reação para com ele é a prova que divide os homens. É o contato com ele, de que é a prova de que divide os homens. Por isso a palavra de Deus diz: pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer, quem não se curvar, quem não adorar, quem não obedecer, quem não seguir, quem não se curvar, já está condenado. Esse é o juízo de Deus. Esse é o juízo de Deus. Pelo simples fato de ser Jesus como é, e de confrontar os homens consigo mesmo, estão submetidos ao juízo de Deus. A palavra de Deus está aí. O evangelho de Jesus Cristo está aí. Cristo está através da sua igreja trazendo a luz. Cristo está através da sua igreja trazendo uma nova realidade de vida, como o sal da terra. Cristo está como a luz do mundo aos filhos dele nesta terra, pregando o evangelho. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Há um evangelho doce e adocicado por aí, do evangelho que Cristo só é amor, que Cristo só é um amorzinho. Há relações humanistas com esse Cristo santo, só que as pessoas esquecem de anunciar que Ele é amor, que Ele é misericórdia, que Ele é compaixão, mas que Ele é também justiça, que Ele é também o supremo juiz, que Ele é também aquele que vai julgar também. E as pessoas se esquecem disso e vão vivendo como que se Ele não fosse julgar. Se Ele é o doador da vida, se Ele é o juiz, Ele também é honrado. Ele também, por conta disso, recebe toda a honra. Olhe comigo, versículo 23. A fim de que todos homem, o filho do, a fim de que todos honrem o filho do modo porque honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Porque Jesus, ele recebe a honra. E o mais alentador no Novo Testamento é a sua esperança indestrutível.
é a sua inesgotável confiança. Inesgotável confiança. Porque relata a história de um Cristo crucificado, mas jamais alenta a menor dúvida de que no final dos tempos, todos os homens se dirigirão para essa figura crucificada, e todos os homens conhecerão, o aceitarão e o amarão. Todos aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, todos aqueles que diz que o Filho chamará quem Ele quer, virão, amarão, seguirão. E eles virão em meio à perseguição. Apesar de números de faltas das influências, eles virão, apesar da perseguição, apesar da luta, apesar da dificuldade. Aqueles a quem o Pai quer salvar, eles virão, apesar de toda a prova, de toda a luta e de toda a perseguição. Eles virão e eles honrarão a Cristo. Honrarão. Eles irão honrar a Cristo, porque Cristo, mesmo diante de toda a afronta, de toda a perseguição, de todo o ódio, Jesus Cristo, Ele nunca pôs em dúvida o triunfo final do seu amor. Ele nunca voltou para trás. Nunca. E é por isso que nós precisamos entender que a chamada eficaz, ninguém volta para trás, mas os seus filhos, aquele que Ele chama, quem quer, eles permanecerão até o fim, e se preciso for, até o fim da sua vida. Se precisar perder a sua própria vida, aquele que recebeu a vida, aquele que recebeu a verdadeira vida, aquele que foi salvo, aquele que foi escolhido, aquele que foi purificado, transformado, santificado pela nova realidade de vida, esse permanecerá até o fim, custe o que custar. Assim como Cristo provou, assim como Cristo evidenciou, assim como Cristo viveu uma vida de sacrifício e até a morte. Paulo vai dizer em Romanos, assim como ele sofreu, importa também que os seus filhos chamados passem pelo mesmo processo, chegando o fim então, um fim glorioso, chegando um fim glorioso da vida eterna, seremos ressuscitados também. É interessante que Paulo está falando de morte, de entrega. Ele diz que viver para ele é Cristo e morrer é lucro. Para nós deve ser da mesma maneira, um viver agora, aqui no tempo, viver para Cristo. Vamos sofrer, vamos ser odiados, sim, mas que esta esperança nunca saia do teu coração, que nós seremos ressuscitados com Ele, que esta esperança nunca saia do teu coração, que o sangue que foi vertido na cruz foi eficaz, que o sacrifício foi eficaz, que a exigência da lei se contentou, se foi satisfeita pelo sacrifício de Cristo na cruz. Nunca perca esta esperança. Ele vai voltar e Ele receberá toda a honra, toda a glória. A palavra de Deus diz que todo o joelho se dobrará a esse Cristo, e todo olho o verá, o universo se dobrará diante de Cristo, de Jesus, porque Ele é o doador da vida, porque Ele é o justo juiz, porque Ele é aquele que deve ser honrado por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Nunca coloquemos em dúvida a sua volta,
Porque Jesus, mesmo quando enfrentou a cruz, Ele não duvidou da sua conquista final. Ele não tinha nenhuma dúvida que Ele cumpriria perfeitamente a vontade do Pai. Quando diante do desespero, quando estivermos diante do desespero, quando estivermos diante da perseguição, que nós venhamos recordar que o plano, que o propósito de Deus é a salvação dos homens, e que em última instância não há nada que possa frustrar a vontade de Deus. Nada vai frustrar, nada vai frustrar. A má vontade do homem não pode parar o propósito de Deus, nada. Todos aqueles que forem chamados, nenhum sairá, fugirá do seu propósito, porque Ele é o doador da vida. Por quê? Porque Ele é o justo juiz. Por quê? Porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória. E Paulo vai dizer em uma das suas epístolas, porque nós fomos criados? Nós fomos criados para a glória de Deus. Que nós venhamos louvar a Deus por isso, que nós não venhamos tirar da nossa mente isso, que Ele nos dá vida aqui e agora, e vida com abundância, e que a promessa permanece e nunca perderá, jamais perderá a sua validade. Ele voltará para buscar a sua igreja. Curve a tua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, aqui nós estamos nesta noite, diante deste Cristo que é o doador da vida. Ó Deus, e como doador da vida, nós fomos este alvo do Teu Filho, porque Ele quis dar a nós a verdadeira vida, a verdadeira esperança, o verdadeiro prazer, a verdadeira relação entre o homem e Deus. Nós queremos Te louvar nesta noite, Senhor. Nós queremos adorar o Teu nome por isso, porque chegou até nós a vida com abundância. Apesar das lutas que enfrentamos, apesar das dificuldades que enfrentamos, mas continua batendo forte em nosso coração a esperança, a santa esperança, Senhor, da Tua vinda, de buscar a Tua igreja. Mas enquanto isso não acontece, Senhor, nós temos desfrutado, ó Pai querido, desta vida que foi doada a nós, que foi dada a nós, sem que nós merecêssemos, sem mérito algum nosso, mas nós fomos alcançados com esta verdadeira vida. E o resultado também de recebemos esta verdadeira vida é que nós fomos poupados, fomos libertos da escravidão do pecado, fomos libertos da punição eterna, fomos libertos da condenação eterna, fomos libertos do juízo eterno, fomos libertos da vergonha eterna, fomos libertos do inferno. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te agradecemos, e que nós fomos livres por causa da Tua justiça. O Senhor pagou o preço em nosso lugar, e nós Te louvamos por isso. Obrigado, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajude então a vivermos uma vida completa de devoção, de entrega, de adoração, de obediência, de caminhada, de um relacionamento sadio, santo, puro. Nos ajuda, Senhor. Nós somos tão falhos, nós somos tão errantes, Senhor.
Às vezes somos tão teimosos. Nos ajude, Senhor. Sabemos que a tua vida habita em nós. Nos ajuda, Espírito Santo, a cada dia. Nos ajude então nesse final da oração a honrarmos a Ti, adoramos a Ti com a nossa própria vida, honrar em obediência, honrar em serviço, honrar em relacionamentos, honrar em trabalhos, honrar em todas as áreas da nossa vida. Nos ajude, Pai. Oh Senhor, seja honrado, seja adorado por esta igreja, pela vida dos teus filhos. Seja honrado, Senhor, porque a Ti pertence a honra. Foi dado a Ti, ó Pai, esse poder da vida, da justiça, da honra. A Ti foi dado, e a Ti nós adoramos, a Ti nós honramos, a Ti nós louvamos. Em nome de Jesus Cristo, nos dê uma semana abençoada, uma semana que glorifique o Teu nome, Senhor. Qual é o fim principal de todo homem? O fim principal de todo homem é viver para a glória de Deus, gozá-lo na glória de Deus. Oh Senhor, nos ajuda a cada dia. Mais uma vez, perdoa-nos, regenera-nos a cada dia, Senhor. Que nunca saia dos nossos corações a esperança da Tua vinda. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, para todos sempre. Amém, Senhor.